Bom, então vamos começar o nosso trabalho. Para quem ainda não conhece bem o crochê tunisiano, ele é, vamos dizer assim, uma mistura do tricô com o crochê. Então, ele é uma agulha comprida, como de tricô, mas ele tem um gancho de crochê. Esse barbante que eu vou utilizar é o barbante número 6. O recomendado para a agulha de crochê é a agulha de 4 milímetros. Só que se você vai fazer o crochê tunisiano, o ideal é você somar 2 milímetros para poder escolher a sua agulha de tunisiano. Então, se recomenda 4 milímetros, a gente usa a agulha de 6 milímetros do tunisiano. Por quê? Porque o crochê tunisiano, ele tem que ficar com os pontos bem afrouxados. E isso muitas vezes é difícil quando você faz com a agulha de crochê certa. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um ponto muito apertadinho. Então, se eu uso a agulha de crochê tunisiano igual a do crochê tradicional, o ponto fica muito apertado e aí o trabalho não fica bem feito, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa amostra do ponto bolinha. Eu vou fazer 10 correntinhas para a gente poder fazer a nossa amostra. Então, a gente faz a laçada inicial, igual ao crochê tradicional, né? Para quem não conhece o tunisiano. E aí eu vou fazer 10 correntinhas, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Tem que ficar bem frouxinho assim mesmo, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí você tem que, como a minha amostra é de 10, você tem que colocar 10 pontos na agulha, tá bom? Então, já tenho um aqui. Então, a gente vem e começa a colocar os pontos na agulha, olha. Insere na correntinha e puxa o ponto. E vai deixando na agulha, tá vendo? Insere na corrente e puxa. E aí você vai indo ponto a ponto até completar a mesma quantidade de correntinhas você colocar na agulha. Tem que ir prestando bem atenção para não perder nenhum ponto, tá? Então, vamos ver se ao chegar aqui ao final, eu não vou ter perdido nenhum. Acho que eu não estou perdendo nenhum, não. Acho que eu estou fazendo certinho. Cadê aqui? E aí, você não usa a laçada inicial, tá? Que a laçada inicial pode se desfazer caso você fique inserindo a agulha aqui dentro. Então, tem que ter 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certinho. Então, é assim que se coloca os pontos na agulha do crochê tunisiano. Sempre é desse jeito, independente do ponto, tá? E aí, nós temos a carreira de volta, que você tem que tirar só um ponto, como se fosse uma correntinha, e daí começar a puxar de 2 em 2 para voltar. Puxa 2, você vai eliminando. Isso também é igual para todos os pontos de crochê tunisiano. Se você ainda não entende bem essa questão de carreira de ida e carreira de volta, então o ideal é você assistir a minha primeira aula de crochê tunisiano, porque aqui eu não estou fazendo muito devagar, porque o ponto aqui, a ideia aqui é eu ensinar o ponto bolinha, tá? Então, se você tem dúvidas nesse conceito fundamental do crochê tunisiano, é melhor você assistir a nossa primeira aula. Então, aqui terminamos a primeira carreira, ok?
Agora sim, vamos começar a carreira do ponto bolinha, propriamente dita. Isso aqui foi só a base, que é igual para qualquer ponto. Então, você começa a carreira com uma correntinha de altura, né, para subir. E aí, você vem no fio vertical, insere a agulha, puxa o fio do novelo e deixa na agulha. Isso a gente chama de ponto palito. É o ponto mais básico do crochê tunisiano. Aí é que vem a diferença agora, que é o ponto bolinha. Você vai fazer do mesmo jeito, vai inserir a agulha no fio vertical, puxar o fio do novelo e nesse ponto que você puxou o fio do novelo, você vai fazer 5 correntinhas. Só nele, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. 5 correntinhas. Joga essas correntinhas para o lado e faz um ponto palito no próximo fio vertical. Você já fez a primeira bolinha aqui. E aí já fez um ponto simples aqui, o próximo vai ser bolinha de novo. Não necessariamente você tem que seguir esse padrão. Eu tô fazendo padrão de um normal, um bolinha, um normal, um bolinha. Você pode espaçar mais as bolinhas se quiser, tá? Isso não é regra, não. Então, agora eu vou fazer outra bolinha. 1, 2, 3. Tem que tomar cuidado para não levar mais de um ponto junto. 3, 4 e 5. Aí joga as 5 correntinhas para o lado e aí no próximo fio vertical você faz o ponto palito simples. Na aula 1 é que eu ensino esse ponto palito, tá? Se vocês não conhecem o ponto palito, tem que assistir a aula 1. Então, aqui eu já tenho 2 bolinhas, tá vendo? E já fiz o ponto palito aqui. Então, agora no próximo fio vertical, eu vou fazer as bolinhas de novo. Então, vamos lá. São 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre lembrando de jogar o fio para frente para a bolinha não ficar para trás. No próximo fio vertical, faz um ponto palito simples. Eu já tenho aqui 3 bolinhas. E agora eu fiz um ponto palito simples aqui, vou fazer a minha última bolinha dessa carreira. Então, são 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Joga as correntinhas para o lado e aqui no último fio vertical você faz um ponto palito. Então, você já tem aqui a primeira carreira com as bolinhas, tá vendo? Fica altinho assim. Agora, a carreira de volta também é sempre igual, né? Você faz uma correntinha aqui, você só tira um ponto
e daí vai tirando de 2 em 2, igual eu fiz no começo da base, tá bom? Vai puxando de 2 em 2, sempre alargando o ponto, tentando sempre deixar o ponto bem frouxinho, tá bom? Então eu vou terminar a minha carreira de volta e aí vamos fazer a segunda carreira do ponto bolinha.